Voltando, Parada Técnica no ar, se liga. É isso aí, o novo programa da TV Guarulhos, com a enciclopédia aqui do Gurian, falando vários assuntos no intervalo, mas não vamos falar aqui no programa, ok? Ô Gurian, me fala uma coisa, saindo um pouquinho até que você falou no início, você fez várias coisas não só esportivas, mas você foi o primeiro repórter a entrevistar o Ayrton Senna. Como é que foi isso? Foi em 1982, TV Cultura. Ele tinha um empresário chamado Armando, que depois veio até falecer em decorrência de um câncer que teve no cérebro. E o Armando, fazendo essa assessoria, pedia muito para que um piloto dele fosse entrevistado, precisava de espaço, precisava aparecer, estava em busca de patrocínio, tinha sido campeão brasileiro de kart, tinha corrido outras categorias aqui. Foi bem no início, porque ele entrou em 84 Ele não era nem Ayrton Senna ainda, era Ayrton da Silva. Ayrton da Silva. E aí o Noriega falou assim, ô Surpresinha, que era meu apelido na TV Cultura, que eles achavam que eu sempre estava em local que você jamais podia imaginar que eu estivesse, eu pudesse entrar, tá? Então me deram esse apelido carinhoso. Pai do Maurício Noriega, que hoje está na Sport TV, Rede Globo. Amanhã vem um piloto aí e faz umas perguntinhas para ele aí, porque o Armando está insistindo demais, tá, não sei o quê, né? E umas outras coisinhas lá, vamos encurtar aqui. E assim eu fiz, né? Repórter novo, começando na carreira, só tinha feito rádio, estava chegando em televisão, e não via a hora do dia seguinte chegar. Aí, só que ele marcou essa entrevista para 6 horas da manhã. Aí eu saí do lugar que eu morava ali na Lapa, cheguei lá, lembro como se fosse hoje, botina, que eu gosto muito de usar até hoje, meu avô era sapateiro, fazia botininha para não tirar, então eu criei esse hábito. Calça jeans, camisa, camiseta, o moletom. Lembro como se fosse hoje, um rapaz sardento, cabelo bem avermelhado, sapato mocassim marrom, calça verde oliva, camisa de linho salmão, dobradinha assim e tal. Eu entrei e falei, nossa senhora, como faz frio nessa cidade, moço? E ele ali, né? Oi? Falei, não, faz muito frio aqui. Ele falou, você tá achando? Eu falei, eu tô chegando em Ribeirão Preto, lá quando faz frio é 30 graus, né? Não, tem um pouquinho no ano que faz menos. Chega a dar uns 14, 16, até um pouquinho menos. Ele falou, até que eu não estou sentindo muito não, porque eu nasci no Horto. Eu falei, que Horto? Ele falou, não, o Horto aqui. Eu falei, não conhecia muito bem São Paulo e tal, né? E eu acho que o indivíduo nasce e morre em São Paulo e não conhece bem. Eu falei, pois é, rapaz, mas eu estou sentindo um frio hoje aqui. Ele falou, não, mas tranquilo e tal, né? Eu falei, pô, mas você está assim, né? Camisa de linho e ainda manga. Eu falei, acostumado, né? Eu falei, então, rapaz... Mas você sabe que eu vim aqui para entrevistar o piloto, eu não entendo nada de automobilismo, não conheço esse piloto, aquele que eu falei, né? Você joga no pai ali, vem tudo, né? Nasceu em tal lugar, o apgar dele é tanto, né? Nasceu com tantos quilos, tantos centímetros, na época, se eu não me engano, a TV Bandeirantes passava a Fórmula 1, na época do Emerson Fittipaldi. Não, a Globo passava. Mas a Band chegou a passar. Algumas provas, mas aí a Globo sentiu que tinha um grande filão aí com o Emerson. Que o Emerson abriu as portas, o Nelson 76, Piquet veio 78, Piquet veio, e aí o Ayrton estava indo para a Europa, que era para Inglaterra. E eu falei, rapaz, eu também vim dar uma entrevista, mas eu não conheço o repórter, eu não estou muito acostumado a fazer entrevista. E eu falei, já pensou se o repórter for você, o piloto for você? Eu falei, se o repórter for você, eu falei, prazer, Luiz Henrique, ele falou, Ayrton da Silva. Eu falei, tá. Aí nisso entrou o Salvador Sendim, que era o cara que fazia automobilismo para a Gazeta Esportiva, que ia me dar um suporte. Ah, vocês já se conheceram, já ficaram amigos, tá, né? Chegando agora aqui, tá, estamos falando sobre temperatura e tal, né? E aí, como é que é? Não, o Ayrton foi bom piloto de kart, é canhoto, o câmbio é do lado direito, tem facilidade para memorizar circuito, não tem? Tem, então. E tem a questão da embreagem e tal, se ele é canhoto, mas o pé direito é firme no acelerador também, né? Eu vou brincando, então foi uma matéria de 1 minuto e 38 segundos no máximo. Só que o Ayrton Senna depois ficou tão grato por isso, Ramon, que todos os lugares onde ele me via, ele sempre me tratava com um carinho especial. E aí, toda vez que ele vinha aqui, o Noriega me escalava para fazer alguma coisa com ele e tal. Tanto é que num dos desembarques, na época ele veio acho que desceu no Rio, do Rio veio para São Paulo, desembarcou num sábado à noite no aeroporto de Congonhas. Ele corria a Fórmula
3 inglesa e europeia. Ah, mas a Inglaterra fica na Europa. Vou explicar. Entenda-se Fórmula 3 como se fosse no Brasil. Um fim de semana ele corre Curitiba, daí 15 dias corre Goiânia, daí 15 dias corre Interlagos, daí 15 dias corre Cascavel e tal. E a europeia, ele corria no intervalo. Então era Inglaterra no final de semana, daí 15 dias na Holanda, Itália, assim por diante. E ele ganhou a europeia com 4, 6 provas antes e o inglês na mesma condição, e aí começou a ser notado. E depois disso que ele foi para Toleman, né? E virou o mago da chuva e tal. O Senna sempre era tão carinhoso comigo que uma vez o Armando tinha um escritório ali na Casa Verde. E ele foi dar entrevista, tal, ele estava chegando, era mais ou menos uma época assim de Natal, né, coisa e tal. E eu precisava ir ao correio, ali no centro da cidade de São Paulo, postar um material para Ribeirão Preto. Falei, puxa gente, como é que eu vou, né? Não queria gastar táxi, porque lá no interior é assim, você está com dor de cabeça, você toma um analgésico, a hora que a dor de cabeça passa, você recolhe e se tiver com outra coisa, toma o mesmo remédio. Toma o mesmo remédio. Ele falou, olha, se você quiser, eu estou indo lá para o centro, eu te dou uma carona. Olha. E na época, uma montadora aqui no Brasil disponibilizava para ele um carro conversível e tal, e ele foi. Falou, só que eu entrei no carro e ele falou assim, ó, põe o cinto. Oh. Tá. E ele era um cara bacana. E tinha um telefoninho na frente da garagem que ele morava lá na Inglaterra, que era garagem, casa, era tudo dele, oficina. E tinha um telefoninho lá. Luciana, você está no céu e aí pode tudo. Isso já na época da Fórmula 1? Ele estava ainda meio naquela de... E eu, como fazia os gols da rodada na TV Cultura à noite, era o único solteiro da equipe, né? Cicarelli, casado, não queria fazer. Noriego, sobrava para o menino, né? E o menino doido para falar era abelha no mel, né? E aí ele me ligava, eu tinha um telefone lá, e falava, oi, tudo bem com você? Tudo bem, e aí como é que foi? Ganhei, ganhou, ganhei. Quem foi o segundo? Foi o fulano, puta, como é que escreve esse nome? Ele falava, você vai falar ou vai escrever? Não, vou escrever para falar, então escreve do jeito que você vai falar. Você lembra até hoje desse segundo da prova? Melhor não falar, né? E aí sempre tinha, porque sempre tinha um norueguês, um russo. Era o vestibular para a Fórmula 1, eram competições que... Era cada nome, e muitos deles não chegaram a prosperar no automobilismo, desistiram, migraram para outros esportes, para outras coisas, e o Senna não, virou esse monstro maravilhoso. E tem uma passagem com o Senna também, ele estava ali na Doutor Arnaldo, isso era 3h30 da manhã. E eu estava andando, tinha um Fuscão, meu pai tinha um Fuscão. E você pegou escondido o Fusca do seu pai? Não, nessa época eu já tinha habilitação. E eu parei no semáforo assim, e o vidro estava pela metade, estava uma noite quente e tal. Eu falei, ô Ayrton, tudo bem? Opa, tudo. Tá vindo de onde? Ele falou, não, eu fui visitar um pessoal aqui atrás. Tá? 3h30 da manhã. Aí que eu descobri que ele fazia uma ação com as crianças de um hospital ali com câncer. Então ele fez uma visita na madrugada e se envolveu ali, a criançada ficou naquela euforia e tal. Então, ele era muito visionário. Esse era o Ayrton Senna, sim, que tinha um coração gozado. Nessa vez que eu estava te contando aí, que ele estava voltando de uma competição na Europa, estava o seu Milton, pai dele, a dona Neide, a Viviane. O Bruno, Bruno Senna, que chegou a correr que era pequenininho, a irmãzinha dele e tal, eles correndo, brincando para lá, a Viviane, essa coisinha, vai cair, vai machucar e tal. E eu falei, dona Neide, a senhora como mãe de piloto tem algum medo, algum receio? Ela respondeu assim, isso tem nos arquivos da TV Cultura, tem inclusive em filme 16mm, que foi me dado uma CP com 900 pés para gravar, coisa de 12 minutos. Ela falou, eu tenho medo que meu filho, fazendo uma curva, não consiga, bata o carro e morra. E foi exatamente o que aconteceu com ele. Aconteceu em 94. Em Imola. A mesma curva que o Nelson Piquet também bateu e teve a sorte de... E aí, cara, a gente fica parando para prestar atenção nas coisas e a gente vê que nessa vida aqui
é uma passagem, por isso que você tem que Aproveitar. respeitar as pessoas, tratar todo mundo bem. Porque da mesma forma como aquele menino, Ayrton da Silva, falava para um outro menino, uma das primeiras entrevistas, talvez até a primeira para televisão, e é um cara que hoje outros colegas não terão oportunidade mais de entrevistar, porque não está aqui, se tornou essa figura maravilhosa. E mesmo lá em cima, no topo do automobilismo, por onde ele passava e eu estava ali para cobrir, ele sempre me dando atenção, sempre aquela gratidão que ele demonstrava, porque era aquele 1 minuto e 38 segundos daquela primeira entrevista, numa terça-feira de frio, no mês de junho, em São Paulo, inverno forte, né? Então, isso aí mostra que aqui, gente, nós só estamos de passagem. Só passagem. Então, você que está fazendo jornalismo, ou que está nos acompanhando, que já é colega há muito tempo, essas coisas elas vêm para ensinar, sabe, Ramon? Que essa passagem por aqui é só para aprender mesmo. Só para aprender. E essas coisas boas você tem que guardar e tirar proveito, e quando tiver oportunidade de contar, como estamos fazendo agora, você está me dando esse espaço, a gente contar isso, porque isso não vai acontecer nunca mais. Não. Ayrton não vai voltar, pelo menos como Ayrton. Eu até acredito que possa voltar o José, o Ramon, o Luiz, o Francisco, o Douglas, ou Maria, sei lá. E não sei se voltando assim, que profissão terá, como é que será, porque quando a gente nasce, você só tem uma certeza na vida, que um dia você vai morrer. Sim. Ou vai passar para um outro plano, vai para uma outra vida. Você não sabe se aquela criança que está nascendo vai ter muita saúde, pouca saúde, quantos anos vai viver, se vai ser bom caráter, mau caráter, que tipo de profissão vai desenvolver, qual a qualidade desse profissional que vai ser e tal. Mas que você vai morrer um dia, você sabe. Então procure tirar proveito de cada minuto, de cada segundo, de cada vez que você respire. Some isso, vá fazendo a sua poupancinha ali, porque um dia vai te ser muito útil. Eu me emociono com isso, Ramon, porque outro dia eu vi um colega falando de uma entrevista que ele fez nos anos 90, com um personagem que está presente entre nós ainda. E tudo bem, um bom entrevistado para a época e tal, mas eu estava ao lado de um outro colega, bem mais velho que ele e que eu. Ele falou, puxa, ele está falando dessa figura X, e aí ele começou a relatar as pessoas que ele tinha entrevistado. Puxa, viajei ao lado de Pelé, aquele ataque dos sonhos, a gente parava para tomar café em aeroporto, aí eu vi a Maria Esther Bueno ganhar um Wembley, vi o Max Pitts e não sei o quê. Você mesmo, Pelé te chama pelo nome, você foi o primeiro cara a entrevistar o Ayrton Senna, já deu um soco no George Foreman, ainda bem que ele não retrucou esse tênis, também já entrevistou a Maria Esther Bueno, o Google, começou, deu uma relação. Então, gente, o que isso vale hoje? Vale uma história para contar. Uma história. Mas daí a criar uma soberba em cima disso? Não. Não pode ser, não deve ser, não é legal. Não é mesmo. legal. Vou para mais pela emoção, viu, Ramon? mas isso que é legal, e nós vamos para mais um intervalo. Teremos mais uns 3, 4 programas só com o Gurian. Não faz e isso, ainda o telespectador vai deixar você aí pelas ruas. E ainda vai faltar alguma coisa para ele falar. Vamos para mais um intervalinho, daqui a pouco a gente volta.